comecei a ler esse livro ontem, do Rohit Mehta. Então, ele é bastante dedicado à questão do yoga, da meditação. Tem muitos conhecimentos disso. Esse livro é da editora Teosófica. Ele foi um teósofo, faleceu em... Ele tem... As obras dele são direcionadas nesse sentido da meditação, do recolhimento para esse eu interior, nossa parte mais profunda, né, do nosso ser. E, bom, ao longo de muitos anos, na filosofia, nas artes marciais, estudos, etc., eu desenvolvi meu próprio método de... Não é meu próprio método, né? Eu peguei e fui montando com as coisas que eu aprendi um método próprio. Meu próprio método. Então, muito claro da questão do Nei Kung, da arte marcial, é a arte do poder interno, né? A arte do potencial inteligente. Então, eu aprendi a como me manter com o referencial fora do tempo e espaço. O que eu quero dizer com isso? Quando as coisas começam a ficar estranhas, eu paro o tempo e espaço, por assim dizer, né? Para o processo contínuo do pensamento, para o mundo, como diria Castanheira, e começo de novo do zero. Que zero é esse? O zero é essa coisa indefinível que nós temos dentro de nós mesmos, que é tão difícil de comunicar para alguém, porque na verdade isso é uma construção e ao mesmo tempo uma descoberta, que você vai ao longo da vida se relacionando com essa essência, esse eu interno. Em algum momento ele se torna bem real. Em algum momento, como o Sadhguru às vezes fala, né, ele diz: este está pensando tal coisa. Então ele não diz mais eu estou pensando tal coisa, né? Às vezes ele diz este está pensando tal coisa. Tanto que esse personagem que atua no tempo e espaço, ele acaba se tornando um veículo do verdadeiro eu. Por isso que ele fala este está fazendo isso, este está pensando aquilo. E aí, lendo esse livro, A Ciência da Meditação, ele vai falando de alguns pontos aqui, que são... Na realidade, ele fala sobre 3 pontos. Deixa eu encontrar aqui. Ele fala da tirania dos opostos, porque a mente ela está sempre entre 2 extremos, né? Ou enfrentar ou fugir. Na verdade, o professor Michel, o mestre Michel Echenique, falava como o ciclo da violência, que é predador e vítima, né? A mente tem essa polaridade também, de correr ou enfrentar. Aqui ele define o que não é meditação, né? Então ele passa por diversos pontos, dizendo o que não é meditação, porque, claro, a meditação significa que você não é, então, um pensamento, um processo de pensamento, não é um processo de reflexão, é um processo de meditação. O nome já diz. E o que é o processo de meditação? O processo de meditação é justamente a identificação com esse eu mais profundo. Ou, se preferirem, a desidentificação com o eu pessoal, com o eu transitório. Mas ele vai falando aqui, então, sobre tudo que não é meditação. Por exemplo, ele diz que meditação não é pensar em algum objeto, meditação não é pensar em alguma ideia, meditação nem sequer é parar o processo de pensamentos, tipo, anular os pensamentos. Ele vai passando por diversos pontos aqui, o que não é a meditação. Conhecimento do não existente, e ele fala de uma tríplice transformação. Na verdade, o que ele fala o quê? Que a meditação é aquele momento entre a expiração e a inspiração, e entre a inspiração e a expiração. Significa aquele momento entre 2 processos contínuos, né? Que é o não ser, né? Que é o que está por trás do processo, né? Ele também fala... na verdade, ele cita um terceiro autor, eu não lembro agora, mas ele fala também que é quando você não está nem acordado e nem dormindo, ou seja, nem em vigília e nem em processo onírico, de sono, né? Quando você está entre esses 2 pontos, você está onde? Ah, não sei. Pois é, então é aí que reside a meditação. É entre esses 2 pontos, quando o processo contínuo tem a sua pausa, entre aspas, né? Aí ele fala um pouco aqui desses 3 pontos.
eu queria achar aqui para falar com as palavras dele mesmo, sobre esses 3 pontos. É bastante óbvio que funcionando simplesmente no plano da mente, não se pode resolver os problemas criados pela própria mente. Óbvio. A pessoa tende a alçar-se a uma dimensão mais elevada para entender, na perspectiva correta, as situações em operação na dimensão inferior. É somente mediante tal percepção que se pode resolver satisfatoriamente os problemas que prevalecem no nível da dimensão inferior. A dimensão inferior não consegue resolver seu próprio problema. É um simples movimento linear, não ajuda. Tem de haver um movimento vertical para se compreender as situações da vida em profundidade. Um movimento linear denota uma extensão de consciência ao longo da mesma dimensão da existência. Um movimento vertical indica uma expansão de consciência, de modo a tocar uma existência dimensional mais elevada. Uma expansão de consciência é um movimento em profundidade. Paul Tillich diz que o homem moderno perdeu uma dimensão de sua existência, a dimensão de profundidade. Ele diz ainda: o homem moderno busca a profundidade movendo-se na superfície, mas a profundidade só é conhecida quando revela a si mesma, e sempre recua ante a mente investigativa. A mente investigativa encontra aquilo que já projetou, e somente quando cessam as atividades da mente investigativa é que se pode compreender a profundidade, que é aquela mente intelectual, né? De encadeamento de pensamentos, um atrás do outro, e não consegue transcender isso, né? Fica preso. Assim, para entender qualquer coisa em profundidade, necessita-se de silêncio total no reino da mente investigativa. O silêncio da mente investigativa é realmente a experiência da meditação. É isso que dá início a uma transformação total no homem. E é importante que aqui ele fala o silêncio da mente investigativa, mas ele antes falou que meditação não é cessar de pensar, né? Forçar que a mente pare de pensar. Na verdade, é sim esse gap entre uma condição e outra, né? É o silêncio entre as palavras, por assim dizer, né? Não é... Tem uma frase de Castaneda que ele diz: não adianta nada você ficar indisponível se todo mundo sabe que você está se escondendo. É mais ou menos isso. Não adianta simular ou forçar uma cessação de pensamentos, né? É preciso encontrar aquele gap entre um pensamento e outro. Não um pensamento e outro. É no sentido entre... É mais correto dizer entre uma expiração e uma inspiração. Ou entre um estado de consciência de vigília e um estado de consciência de sono. Esse nenhum lugar, né, entre os dois, é que seria esse silêncio da mente investigativa, quando para o processo intelectual, né? E isso que dá início a uma transformação total no homem. Essa transformação do homem tem fundamentalmente 2 constituintes. Primeiro, o processo de ascensão, e depois a experiência da descida. A ascensão, por mais íngreme e rigorosa que possa ser, não produzirá frutos. Tem que haver uma descida para trazer a jornada espiritual à sua realização. Então, aí ele começa a falar na questão do cérebro como intermediador entre os sentidos físicos e a mente. E então ele diz que na questão da meditação, e é engraçado, não só da meditação, mas a gente percebe também as pessoas que, por exemplo, têm experiências astrais, etc., na dificuldade de trazer essas experiências dos planos superiores, ou astral, que seria diferente, né, do plano que está se falando aqui na meditação. Na meditação está se falando do plano do silêncio interior, que é um plano muito mais elevado, né? É o plano do eu. Mas a dificuldade de trazer essas experiências desse plano do eu de volta para o cérebro físico, né? De volta para a nossa consciência do mundo normal, do mundo comum. Então, aí ele começa a falar como o cérebro no sentido de a gente... O córtex, que é o cérebro mais novo, né? O cérebro humano, podendo ser desenvolvido aí, ser estimulado, etc. Que é uma coisa que eu não tinha ainda ouvido falar em termos de meditação, já que se fala muito de anulação da mente, né? Mas ele diz que não. Que entre a mente e o corpo existe o cérebro, né? E o processo da meditação, que pode ser entendido pela mente, tem que chegar ao cérebro. Então tem que haver essa ligação da mente com o cérebro. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. As vidas espiritual e religiosa não são idênticas. Essa constitui um movimento linear, enquanto aquela denota um movimento vertical, ou um movimento dimensional. O Bhagavad Gita, no seu segundo discurso, fala sobre o movimento vertical, ou dimensional.
quando diz: o que para todos os seres é a noite, para o homem disciplinado é o tempo de vigília. Quando todos os seres vigiam, então é a noite para o sábio que vê. É que esse homem, que ele fala aí, o sábio, é o homem que busca o entendimento como os deuses entendem, né? A consciência sagrada. Eu falo isso por quê? Porque eu acabei de me lembrar que tem uma frase da Grécia clássica que é: o que é verdade para os homens é mentira para os deuses. O que é mentira para o homem é verdade para os deuses. Então, se trata disso também, né? Então, a mudança dimensional indica uma transformação total nas diferentes camadas da consciência do homem. A vida espiritual não é uma simples vida de modificação. Ela significa uma mutação psicológica onde todas as partes do ser sofrem uma mudança total. A meditação, que é a porta para o insight espiritual, exige essa transformação total. É no plano de fundo de tal transformação que chega a estimulante experiência da meditação. Psicologicamente falando, essa transformação se dá tanto nos níveis consciente quanto subconsciente, e não apenas isso. A transformação é tal que a consciência da pessoa abre-se ao impacto direto oriundo do inconsciente. Então aí é os três que ele está falando, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. Ou melhor ainda, do inconsciente universal. Os budistas chamam isso alaya, e coincidentemente eu li ontem e acabei lendo hoje de novo esse mesmo trecho da Voz do Silêncio. São as sincronicidades que acontecem, né? Quando a gente está numa busca, são os biscoitinhos, né, de João e Maria no caminho que vão aparecendo, a sincronicidade. Eu acabei me deparando aqui nesse livro de uma passagem que eu li exatamente ontem, da Blavatsky, que é: o alaya se reflete nas ondas tranquilas, a laya é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhada nos átomos ínfimos, e contudo não consegue chegar ao coração de todos. Pena que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom, da inestimável dádiva de aprender a verdade. Então, esse alaya que ela está falando, eu relaciono, tem uma meditação que fala mais ou menos assim: ó vida oculta que vibra em cada átomo, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Então, esse alaya é esse mistério, essa respiração de Brahma que permeia tudo. Até o Bob Marley falou do alaya, se for pensar. Ele tem uma música dele que diz assim: have a natural mystic rolling in the air. If you listen carefully now you will hear. Quer dizer, tem uma mística natural rondando no ar, flutuando no ar. Se você escutar cuidadosamente, você vai escutar. É esse alaya, né? É esse algo a mais que está para além da nossa mente comum do dia a dia. Então, seguimos. Abrir a própria consciência a esse inestimável dom do aprendizado da verdade é receber a bênção de cima. Essa é deveras a descida, mas a experiência da descida surge quando se dissolveu o subconsciente ou inconsciente pessoal. Ó, isso aí, como tudo se encaixa, né? Dissolver o subconsciente ou o inconsciente, o que é, senão no que na física quântica se fala sobre o colapso da matéria, né? A onda colapsa novamente na partícula. A meditação leva a consciência para o padrão de onda. No padrão de onda, ela pode ter acesso a esse alaya, né? A caixa, se quiser dizer. Enfim, essa liberdade, né? Essa visão de unidade de todo. E depois a descida de volta ao colapso da onda em partícula novamente, né? Pois enquanto o inconsciente pessoal subsistir, o contato com o inconsciente universal não poderá ser estabelecido. A meditação exige uma total transformação da natureza tripla, a saber, do consciente, subconsciente e inconsciente. A mudança no nível consciente indica o estabelecimento de um relacionamento direto com o inconsciente, de modo que a porta entre o consciente e o inconsciente seja escancarada, propiciando uma fácil passagem entre os dois. Como foi dito acima, a tríplice transformação é condição sine qua non para a verdadeira meditação. E aqui a gente está falando de uma passagem escancarada entre o nosso consciente, nossa personalidade, né? Nossa mente objetiva, e esse subconsciente, esse inconsciente, que no caso seria a cessação dessa mente objetiva para a entrada na mente universal. E é diferente, por exemplo, de aberturas de escudos protetores abrindo mediunidade para influências, sabe lá do que, né? Estamos falando de coisas diferentes aqui, né? Essa é a verdadeira
interiorização ativa. Né? Patanjali, nos seus Yoga Sutras, fala da tríplice transformação da mente no contexto de Dharana, Dhyana, Samadhi, que de acordo com ele tem de ser considerados juntos. Aí ele fala de Blavatsky também, né? Das 3 salas. E vamos lá. Aqui ele está falando já do cérebro também, né? Que tem que ser considerado. Das características do cérebro. A ponte entre o corpo e a mente. Aqui ele descreve o que ele considera ser muito importante, porque ele faz a consideração de que o cérebro seria como um aparelho de rádio e a mente como uma estação de rádio. E essa ponte que existe entre o cérebro e a mente, ela tem que ser fortificada e alargada. Por quê? Porque tanto dos 5 sentidos físicos, quanto do nosso eu mais profundo, passando pela mente para o nosso cérebro, existe uma limitação. Se diz que eu acho que ele comenta ali alguma coisa sobre, bom, não sei quanto, mas são milhões, né? Muitos milhões de processos vêm dos sentidos para o cérebro por segundo. Só que o cérebro consegue processar poucas centenas, né? O resto é filtrado pelos próprios sentidos e acaba não chegando ao cérebro. Da mesma forma, a mente, por si só, já tem uma série de processos, entendimentos, reflexões que também não conseguem chegar ao cérebro, porque o cérebro opera numa velocidade mais lenta, não tem a capacidade de absorver tudo que a mente processa. Né? Por isso que quando a gente está em consciência de vigília, a gente acorda de um sonho, por exemplo, e a gente rapidamente esquece do sonho, porque o cérebro não tem a aparelhagem necessária para manter a lembrança aquela experiência que foi vivida no sonho, né? Porque ela foi vivida em um outro plano superior, né? Do astral, da mente, ou acima. E quando chega ao cérebro, o cérebro dá bug, né? Ele não consegue processar. Então, da mesma forma, em uma meditação, quando se gera entendimentos a nível profundo, se a gente quiser que esse entendimento chegue até nós, porque é isso que vai nos gerar o que o homem geralmente busca, que é a felicidade, o bem-estar, tranquilidade, o entendimento profundo, o sentido de unidade, a gente precisa fazer com que o cérebro alargue essa ponte entre ele e a mente. Né? E que a gente estude, tenha consciência, além de meditação, reflexões, estudo, diálogos sobre assuntos relacionados a coisas além do trivial e do temporal. Porque só dessa forma a gente vai acostumando o cérebro a receber essas influências dos mundos superiores. Então, só gostaria de dizer que isso, se para você ainda não é algo muito realista, entre aspas, né? Eu posso te dizer que se você treinar é bastante realista, sim, porque eu tenho me dedicado a isso por muito tempo e para mim isso é a base. É a base da situação de eu ser a mesma pessoa todos os dias. Porque essa pessoa, ela tá fora do tempo e espaço, ela tá fora do temporal. Você acorda de manhã, você pode acordar todo torto. Você respira, você encontra esse espaço entre uma respiração e outra, e você encontra o seu verdadeiro ser, né? E esse verdadeiro ser, então, irradia, harmoniza e organiza a personalidade temporal.